Estou percebendo aqui que tá aí muita gente no nosso YouTube, muita gente no Facebook. Quer dizer, isso representa 1 a 2% da audiência, né? Os 80 e 98% da nossa audiência está centrada na IP-FM. Eu quero comentar onde está a verdade. Porque, de um lado, a antiga administração, sob o comando do ex-prefeito Edinho Silva, diz que deixou a prefeitura com o dinheiro em caixa. Quase 17 milhões em superávit. E quase 300 milhões em obras contratadas. Do outro lado, a atual administração, a atual gestão, sob o comando de Luiz Cláudio Lapena, a economia da prefeitura está em estado de terra arrasada. Agora, como o Jornal da IP tem essa mania desgraçada e democrática, né? Para alguns, né? Desgraçada, mas para a grande maioria democrática, de sempre tentar ouvir os dois lados. Convidamos os dois principais interessados para explicar ao contribuinte os detalhes dos números apresentados. O Edinho, ex-prefeito, e o Lapena atual, porque só assim a verdade poderá dormir em paz. São 8h23. Vamos começar agora o bate-papo com o ex-prefeito Edinho Silva. O senhor Lapena, nós lhe damos ainda 10 minutos para o senhor se deslocar de onde o senhor estiver, para vir aqui conversar, trazer os seus números. O Edinho está com os números dele aqui e a minha intenção era vocês conversarem. Você apresenta, não, porque eu estou, com uma situação delicada. Então você apresenta os números, o Edinho apresenta os números dele para ter uma conversa. Agora, me parece que vocês não estão querendo conversar. Vocês estão querendo lacrar. É muito mais fácil, né? Não ter o contraponto, ter um lado só da visão. Luiz Antônio, eu quero deixar a você o início do papo com o Edinho Silva. Edinho, obrigado por aceitar a vir aqui, não ter temor nenhum, sabe? Porque a verdade, ela está nos números, né? E então, eu acho que fica a dúvida quando as pessoas não querem se... Com toda lisura, vir aqui conversar de uma forma democrática e de uma forma humanizada, de uma forma, sabe, que a gente sabe perfeitamente que são pessoas inteligentes e que sabem conversar, né? Por favor, Luiz Antônio, vai lá. Bom, primeiro agradecendo ao ex-prefeito Edinho Silva por ter aceito o convite do Jornal da IP e estar aqui hoje para falar sobre o que está na agenda política de Araraquara desde que as eleições foram concluídas e se apontou o vitorioso. Inclusive, Edinho, queria começar já perguntando objetivamente do que foi apresentado em audiência pública na sexta-feira pelo secretário Roberto Pereira. Inclusive, me parece que você se antecipou ao que seria exposto ali, sabendo do teor do conteúdo, e na quinta-feira publicou a sua visão sobre as finanças municipais do exercício 2024. O que foi apresentado na sexta-feira pelo Roberto Pereira foram números da ordem de R$1 bilhão apresentados como dívidas. Essa é a herança que a gestão Lapena assumiu em Araraquara. R$1 bilhão em dívidas. O que você diz sobre esses números apresentados? Bom dia, Edinho Silva. Muito bom dia, Luiz. Minha saudação aqui ao Madalena, a você, Luiz, que faz aí a primeira pergunta, ao Ernesto, ao Fernando, Zé Roberto, né, também saudar aqui o Lucas, né, que trabalha aqui na produção, o Celito, que está na rua, o César Leite e toda a área técnica, e a dona Sônia, né, que é o melhor café da cidade de Araraquara. Também a Major, que eu quero também saudá-la, enfim, saudar toda a equipe, saudar os ouvintes. Olha, Luiz, às vezes eu fico meio inquieto com esse debate, que acho que a gente nem deveria estar debatendo isso, acho que a gente deveria estar debatendo outras coisas na cidade, né? Ou seja, puxar a cidade para cima e não ficar jogando a cidade para baixo o tempo todo. Eu sempre disse, né, que faria e fiz com o atual governo a transição mais democrática da história de Araraquara, e fiz. Me coloquei à disposição do Lapena
o tempo todo, absolutamente o tempo todo. Tive uma reunião com o Lapena, mas poderia ter tido 5, poderia ter tido 10, como tive com o ex-prefeito Marcelo Barbieri, quando ele fez transição e quando eu fiz transição para ele também. E desde que eu comecei a transição, eu estava dizendo, olha, os números são números, não tem jeito. Para o ouvinte entender, você entrega um relatório para o Tribunal de Contas. Você não está entregando um relatório, com todo respeito, né, ao comerciante da esquina, né, ao bar que você frequenta, ao restaurante que você vai. Não é isso, você entrega para o órgão, que ele é o órgão fiscalizador das contas públicas no Estado de São Paulo. Quer dizer, se você entrega o relatório lá, esse é o relatório que vai ser avaliado tecnicamente. E eu dizia, quando os números foram se consolidando, olha, a situação da Prefeitura de Araraquara, não estou dizendo que ela é tranquila. O problema é querer jogar sobre mim uma situação que ela é, no mínimo, das últimas décadas. O que é o problema da Prefeitura de Araraquara? É precatório. A Prefeitura de Araraquara tem uma dívida grande precatório. Eu não sei qual é a atualização, mas deve estar aí por volta de 200 milhões de reais, acho 184. E a Prefeitura de Araraquara tem uma dívida importante de INSS, e que eu cansei de falar também, porque senão as pessoas politizam aquilo que não deve ou não precisa ser politizado. A Prefeitura de Araraquara, né, ela perdeu uma ação. O ex-prefeito Marcelo Barbieri, ele entrou com questionamento junto à Receita Federal, dizendo que tinha uma cobrança irregular de INSS. E que, na minha avaliação, a tese dele tem fundamento. Porque, para o ouvinte entender, se você ganha um adicional noturno para trabalhar na prefeitura, e esse adicional não é incorporado à sua aposentadoria, por que você tem que recolher em cima desse adicional? Concorda? Se você recolhe em cima daquilo que vai ser incorporado quando você aposentar. E o Marcelo entrou com essa ação e nós perdemos a ação, mesmo eu achando que essa ação tinha fundamento. E isso gerou por volta de 167 milhões de dívidas para a Prefeitura de Araraquara. Isso é dívida consolidada. O que é uma dívida consolidada? Para o ouvinte entender. Está consolidado, isso está no balancete da Prefeitura. Qualquer hora que você puxar o balancete da Prefeitura, essa dívida vai aparecer. Onde que ela entra, essa dívida, Edinho? Porque o Roberto Pereira falou em 212 milhões de obrigações de curto prazo, 562 milhões em débitos de longo prazo. Ele deve... Então, eu estou falando dos números que eu tenho. Ela está na dívida consolidada. Então, é dívida de longo prazo. De longo prazo. E você tem a dívida corrente da Prefeitura. Para o ouvinte entender, a Prefeitura de Araraquara deve arrecadar esse ano por volta de 1 bi 400 milhões de reais. Ou, se for bem, 500 milhões de reais. 1 bi e 500 milhões de reais. Então, quando você fala de dívida de curto prazo, a questão é, o que é dívida de curto prazo? É aquilo que está no fluxo de caixa da Prefeitura. Que qualquer governo tem. Qualquer governo tem. É aquilo que você vai pagando conforme o recurso vai entrando. Ou conforme aquele débito vai sendo liquidado. Isso, para uma prefeitura que arrecada 1 bi 500 milhões de reais, é algo plenamente administrável. Não é algo desesperador. Eu herdei isso do Marcelo. Eu deixei pro Lapena, como eu deixei na época bem menos pro Marcelo, né, quando eu fiz transição a primeira vez, e peguei do Desante. E ninguém viu isso virar um imenso problema político. O que a gente mostra que a situação financeira da prefeitura? É aquilo que você consegue projetar. Se eu deixei a prefeitura com... vou pegar o número correto para ninguém questionar. 14,6 milhões de superávit. O que significa isso? Que eu gastei menos que eu arrecadei. O número de 2023 já tinha sido bom. A gente já tinha reduzido o custeio. 22 não foi tão bom, mas foi bom.
E os anos da pandemia foram terríveis. Para mim e para todo o Brasil. Porque, no caso da Prefeitura de Araraquara, a gente teve que pegar de recurso próprio 122 milhões de reais. Isso, para uma prefeitura como a de Araraquara, que a receita e a despesa está sempre muito equilibrada, isso é um número importante. É um número importante. Então, o que eu digo, eu estou dizendo isso desde que da transição, a prefeitura tem uma dívida importante, que ela é precatório. E vou dizer aqui, Madalena, eu quero que registre, esse programa está sendo gravado. Eu disse isso quando eu vim aqui no começo do ano, disse isso na transição. O Lapena nunca mais me procurou depois da posse. Se eu pudesse dar um conselho a ele, de quem governou essa cidade 4 vezes, eu diria para ele, foca em precatório. Se tem algo que pode complicar as finanças públicas da prefeitura, se chama precatório. Por quê? Eu lutei muito contra o precatório. Lutei, o que eu fiz? Eu fui para Brasília nem sei quantas vezes. Eu debati no Senado uma mudança na legislação de cobrança de precatório. Para o ouvinte entender hoje, tem uma lei que diz que os precatórios terão que ser pagos até 2029, que isso é um absurdo. Essa lei ela é esdrúxula. Porque, vamos fazer aqui uma conta fácil. Se a Prefeitura de Araraquara tem 184 milhões de estoque de precatório, significa nos próximos 4 anos, nós temos que zerar esses 184 milhões. Não vai zerar por quê? Porque todo ano entra precatório para você pagar. Eu dei esse número, que também é algo que, se eu pudesse dar um conselho para o governo Lapena, ele deveria olhar. Eu peguei a prefeitura em 2017 com 1.279 ações trabalhistas. O último balanço que eu fiz em 24, eu tinha 136 ações. Ou seja, o meu esforço foi em reduzir. Por quê? Porque se você reduz a ação trabalhista, você derruba o precatório no médio e longo prazo. O que me preocupou muito, mas também ele deve ter os pareceres dele que orientou ele a fazer isso. Quando ele demitiu os aposentados, da forma como ele demitiu, eu não sou, ele tem muita gente jurídica no entorno dele, mas eu também converso com muita gente, né, no Brasil inteiro que tem jurisprudência na cabeça. A questão da indenização dos 40% é algo que tem jurista que diz que pode e tem jurista que diz que não pode. Mas o que a CLT diz? A CLT, se você demite alguém sem justa causa, você tem que indenizar os 40%. Isso é o que está valendo na lei, que é uma lei federal. E é uma cláusula pétrea. Significa que isso pode gerar precatório de curto prazo. Altíssimos, inclusive. Altíssimos. O que é o precatório de curto prazo? É aquele que o juiz chega na mesa do juiz, ele não abre nem o contraditório, porque não tem contraditório. Eu estou dizendo isso porque a gente pode estar gerando um volume de precatório de curto prazo que pode, no segundo semestre, estourar na prefeitura. E para o ouvinte entender, eu sei que tudo que eu estou falando aqui é complicado. Tem um negócio chamado RPA, que é o precatório de valor baixo. Esse precatório de valor baixo, ele não entra na fila do precatório. Ele entrou, você tem que quitar. Tanto é que esse dado ele é real. Eu paguei, nos meus 8 anos de mandato, 163 milhões de precatório. Por isso, Luizinho, que você perguntou, eu acho muito injusto, às vezes, as acusações que fazem contra mim. Porque é politizar número. Eu fui o prefeito que mais pagou dívida da história de Araraquara e vocês não me viram vir na imprensa. A injustiça está, então, Edinho, na avaliação que se faz desse volume de recursos, de dívidas apontadas, ou esse apontamento é superestimado? Se que estão politizando como dívida coisas que não são necessariamente dívidas. E que estão politizando números. Eu entreguei um relatório para o Tribunal de Contas. Porque tem uma coisa, que é outra coisa grave. Você não pode fraudar balanço. Uhum. Isso é crime. É crime. Não é civil. É crime. Crime. Você responde criminalmente, você se torna inelegível. É tudo que a penalidade tem mais pesado. Ou seja, eu não posso entregar no Tribunal de Contas um balancete
que seja fraudado. Fantasioso, isso é crime. Nem eu, nem nenhum prefeito, nem nenhum governador, nem o presidente da República. Então, se eu entreguei um balancete dizendo que eu fechei a prefeitura com 146 milhões de superávit, esse é o número real. E ainda o Roberto Pereira, que é um homem experiente, foi, né, secretário do Marcelo Barbieri, ele disse, não, o Edinho deixou em caixa 137 milhões de reais. Desses 137 milhões de reais, eu deixei a folha de pagamento de dezembro, que nenhum prefeito deixa. Uhum. Nenhum prefeito deixa. O Marcelo não conseguiu deixar para mim. Eu deixei. Eu recebi 6 milhões de IPTU que eu poderia ter gasto de 25 em 24, eu deixei no caixa. Então, reconheçam o que eu fiz, que eu entreguei uma prefeitura melhor que eu peguei. Agora, as dívidas que estão lá, tem dívida trabalhista lá que é de 20 anos, querer jogar sobre mim o precatório, querer jogar sobre mim a dívida de INSS, que eu só fiz pagar a dívida, eu acho que aí não é correto. Eu penso que nós estamos politizando algo que não deveria ser politizado. E digo mais, aí eu vou entrar para aquilo que eu penso. A gente teve tanta confusão na cidade nos últimos 60 dias, que é maior que as confusões políticas que nós tivemos nos últimos 20 anos. Nós estamos incendiando o ambiente político da cidade. Eu não fiz isso com o DeSantis, eu não fiz isso com o DeSantis, não fez isso comigo, eu não fiz isso com o Marcelo não fez isso, eu não fiz com o Marcelo não fez comigo, eu não fiz com o Marcelo. Assim, a pergunta é, onde que isso vai chegar? Falando em incêndio, além disso tudo, a base do Lapena acusa a gestão Edinho Silva de fazer as pedaladas fiscais. Mas isso é ridículo. 42 milhões de reais. Quero te ouvir a esse respeito. Despesas não empenhadas. Esse número fala que 75% foi na Secretaria de Saúde. Isso é ridículo, gente. Estão tentando politizar, estão tentando atingir a imagem da Eliana. Que o secretário de Saúde, que é o doutor Abelardo, seja um secretário melhor que a Eliana. Eu torço. É isso que a gente tem que fazer. Que o Lapena seja um prefeito melhor que eu fui. Que o Abelardo seja um secretário melhor que a Eliana. Que o rapaz que está na educação seja melhor que a Clélia, e vamos tocar a cidade para frente. Isso é de uma barbaridade para o ouvinte entender. Por exemplo, a saúde. Você quer que eu diga? O doutor Roberto Pereira deixou 14 milhões da Santa Casa para eu pagar quando eu entrei. Vocês me viram vir aqui chorar, inundar a cidade de choro? Não, 14 milhões. Eu chamei o doutor Walter Cury e falei, deixa eu entender o que é essa dívida de 14 milhões. E ponto final. Uma parte eles quiseram, porque a gente, pro ouvinte entender, alguém sofre um acidente e entra na Santa Casa. Abre um procedimento. Esse procedimento pode gerar vários exames e uma cirurgia. Tá bom, isso acontece, vamos dizer, no prazo aí de 3, 4 dias. Isso gera uma ordem de despesa da Santa Casa para faturar contra o SUS, certo? Isso tramita dentro da Santa Casa, isso pode levar às vezes 45 dias até mais para chegar na AUAC da prefeitura. O que é a AUAC? É onde você audita. O médico pôs lá que era ele, um assistente, um anestesista, eles usaram esse material, essa prótese. Isso, tá bom, deu lá 50 mil reais para o SUS pagar. Isso aqui é auditado, é lei federal. Isso é lei federal. Você audita. Auditou, tá ok, você manda para empenhar. Não tá ok, você devolve para a Santa Casa dizendo assim, olha, esclareça porque nós checamos, não tinham 3 médicos na sala de cirurgia, só tinham 2. A prótese que você usou não é a prótese tipo A, é a prótese tipo B. Pronto, auditou, porque você está preservando o dinheiro do SUS. Isso voltou, às vezes leva mais 40 dias para voltar de novo. É um trâmite que o prefeito que é médico deve saber disso. Não é possível, por mais que ele tenha trabalhado pouco no SUS. Mas ele deve saber disso, que é assim que tramita. Tramitou, você vai empenhar. Eles querem
que as despesas que foram feitas na Santa Casa nos últimos meses, setembro, outubro do ano, todas elas estejam empenhadas na Secretaria de Saúde. Não existe isso, não há como ser assim. E quem conhece o SUS sabe, não tem jeito de ser assim. Má fé ou desconhecimento, Edinho? Não, eu vou... Edinho vai responder se é má fé ou desconhecimento. Agora, seria muito importante, né, que o atual prefeito estivesse aqui, né, o Edinho colocou, para ele perguntar, só, olha, assim, porque nos parece, pelo que o Edinho está dizendo aí, que existe um desconhecimento do próprio prefeito sobre a tramitação das coisas. O Roberto Pereira me deixou 14 milhões. Para pagar? Para eu pagar da Santa Casa, e ninguém me viu vir aqui pedir SEI. O Roberto Pereira, o secretário do Lapena, me deixou 14 milhões na Santa Casa quando eu entrei. Eu chamei o Walter Cury e falei, Walter, isso aqui, eu disse, a UAC não aceitou, isso aqui tem dúvida, isso aqui parece que era dinheiro de emenda, então não podia ter entrado no faturamento. Nós questionamos, ele falou, Edinho, tudo bem, paga o que é tranquilo, o que você acha que é questionamento, nós vamos tomar outras providências. Tranquilo, sem problema. Então, porque o Roberto vai lembrar, o que o Marcelo dizia? Por que o Marcelo não pagou tudo aquilo? Porque o Marcelo dizia assim, olha, eu não vou pagar do SUS, porque uma parte dessa despesa veio como emenda para a Santa Casa. Então eu não vou pagar, porque se eu pagar, eu vou pagar 2 vezes. O Marcelo falou isso. E na época ele estava defendendo a prefeitura, dizia, olha, se entrou dinheiro do SUS para pagar, de emenda pagar a Santa Casa, então, que era questionável. Teve uma parte ali que a gente auditou, achou que não tinha problema nenhum, dava para pagar, porque a Santa Casa é o maior hospital SUS da região, o que a gente puder ajudar, tem que ajudar. Eu quero crer que seja desconhecimento. Como eu acho que é desconhecimento, chegou para mim a seguinte informação, olha, o governo Lapena liquidou nas suas contas de 24 despesas que foram liquidadas em 25. Eu falei, não pode. Isso é fraude. Se ele está fazendo isso é fraude contábil. Vocês me viram vir aqui falar isso? Não. Eu falei para o pessoal que trabalhou comigo, vamos fazer uma auditoria. E vamos orientar ele que não pode ser feito assim. Como é que é? O que você está dizendo, Edinho? Que ele liquidou... Você entender, ó... Pera só um pouco, então, para que você dá continuidade, que o Edinho ia falar o quê? O Edinho fez um comentário apontando algo que, se confirmado, seria uma fraude contábil da gestão da pena. Eu não acreditei, Luiz, e pedi para o pessoal que trabalhou comigo verificar, porque isso é grave. O que chegou para mim? Em 2024, dezembro de 2024, dia 31, eu entreguei um relatório dizendo aqui, ó, isso aqui é um empenhado, isso aqui é o liquidado, isso aqui é o empenhado não liquidado. O empenhado não liquidado significa você deixar um resto a pagar. Que todo prefeito, deixa um resto a pagar, porque é aquilo que você veio no trâmite e você ainda não conseguiu liquidar, você só empenhou. Isso, contabilmente, cai na minha conta. É besteira, não é um problema do Lapena, nesse caso, é um problema meu. Eu vou dizer para o Tribunal de Contas o que é aquele resto a pagar, se tem lastro, se não tem lastro. Se aquela despesa tem recurso para entrar, por exemplo, uma obra, para o ouvinte entender. Uma obra que está em construção, por exemplo, a da Via Expressa, a empresa que está fazendo ela entrega as medições a cada tempo. Ó, no mês de dezembro, a empresa entregou lá 15 milhões para eu pagar de obra. Tá bom, eu pego esses 15 milhões, confiro se a medição está certa. Não, os 15 milhões que você me entregou é de fato o que você fez. Nesse caso, que é dinheiro do governo federal, eu mando para a Caixa, e a Caixa manda o pagamento e eu quito. Só que a hora que esse dinheiro entrar aqui, não é mais dezembro. Pode ser fevereiro. Então isso aqui é uma despesa empenhada, mas não liquidada. Isso aí aparece no relatório lá. Olha, tem aqui uma despesa que ela não foi liquidada, portanto ela passa como resto a pagar. Um outro exemplo mais simples. Eu compro medicamento em dezembro, porque eu não quis deixar o Lapena
sem estoque para quando ele entrasse. Tá bom, eu comprei aqui 10 milhões de medicamentos para a rede básica. O laboratório veio e entregou no dia 24 de dezembro. Isso vai para o estoque, as pessoas conferem. Ó, a nota está aqui, o produto chegou, legal, não tem problema nenhum. Manda para liquidar. Mandou para liquidar, isso vai ser liquidado em janeiro, fevereiro. Então isso aqui também passa como resto a pagar. Pois bem, o que chegou para mim? Que, por exemplo, esse medicamento, que no dia 31 de dezembro ele estava como restos a pagar, para ser pago em janeiro, fevereiro, quando a prefeitura, porque a prefeitura cria lá a sua ordem cronológica de pagamento. Em vez deles quitarem em fevereiro ou em janeiro de 25, eles voltaram aqui na contabilidade, que deveria ter sido fechada, e quitaram como dezembro de 24. Você vai dizer, mas o que é isso? Isso impacta no artigo 42. Ou seja, que eu gastei de maio, que quando entra o período eleitoral, até dezembro, mais do que eu deveria ter gasto. Porque o que diz o artigo 42? De maio a dezembro eu não posso ter despesa nova. O que é despesa nova? Folha de pagamento não é despesa nova. O contrato de limpeza da cidade não é despesa nova. O contrato do transporte escolar não é despesa nova. Mas um medicamento que eu comprei é despesa nova. Ou seja, se isso foi feito, foi uma tentativa de fraudar o balancete de 24 para me prejudicar. Porque aí as suas contas não vão bater. Não vão bater. Então, a hora que falaram isso para mim, eu falei assim, não, imagina. E diminui o superávit também, porque você, né? Diminui também o superávit. Diminui o superávit. Olha como era importante o Lapena estar aqui, então, né? Mas eu, Madalena, né? ninguém me viu ir para a imprensa falar isso. Eu estou falando aqui porque a gente está conversando. O que eu pedi para fazer? Não levantem isso, porque isso é grave. Isso é de uma gravidade absurda, isso inclusive é crime. E quem fez... E o que eu pedi? Se fizer, eu quero o login de quem fez. Porque na prefeitura, cada um que entra para mexer em número, fica registrado de quem é o login, de quem é o dono daquela senha. Eu pedi tudo isso porque eu quero acreditar que isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Porque se aconteceu é de uma gravidade absurda. Quando eu vi ontem o negócio da ceia, eu falei, gente, eu quero que faça. Porque eu quero que veja isso. Então, em vez de eu pegar a área técnica que trabalhou comigo para levantar isso, que a CEI levante isso. Que a CEI veja lá o que foi liquidado em 24, sendo que deveria ter sido liquidado em 25. Então eu estou dizendo isso porque a gente fica criando na cidade um ambiente que eu nunca vi na cidade. Madalena, você é jornalista aqui há 50 anos. Eu tenho 40 anos de vida pública. Eu nunca vi isso, nunca na minha vida. Para o ouvinte entender, eu ganhei a eleição em 2020 e assumi em 2021. Madalena, janeiro e fevereiro, eu tive com o ex-prefeito Valdemar de Santos 5 vezes. Mesmo ele tendo sido meu adversário. Ele tinha uma chácara ali no Portal das Laranjeiras e ele ficava lá, né, cuidando das hortas. Eu ligava para o Malara, falava, Malara, vê se o De Santis pode me receber lá. Porque eu ia lá conversar com ele dúvidas que eu tinha da prefeitura. De Santis, isso aqui. Não, Edinho, isso aqui. Isso aqui. E o Marcelo Barbieri, vou dizer aqui também, na época, era muito meu amigo, eu me reunia com o Marcelo Barbieri na casa do Valdir Massucato para conversar sobre a prefeitura, para não ficar aquela coisa, o Edinho está vindo na prefeitura, que estava aqui no ambiente político de eleição. Na casa do Valdir, a gente sentava, conversava, ele tirava dúvida comigo, eu dizia para ele porque o Valdir era amigo dele e tinha uma relação boa comigo, né? E a gente, olha, isso aqui faz assim, Marcelo, isso aqui, e tocamos a vida. Você acha que a radicalidade política do Brasil de hoje está influenciando nesse contexto? Mas, por exemplo,
Em 16... Antes de você responder, eu só vou trazer um outro elemento à minha pergunta, porque está aqui uma matéria que eu recupero de maio de 2018, quando a base sua na Câmara, 9 vereadores da tua base, protocolaram um pedido de SEI das contas do Barbieri. E aí, como resposta, naquele momento o MDB era oposição ao seu governo, né, no seu terceiro mandato, protocola um pedido de SEI para apurar as tuas contas naquele momento. Aí depois se conversaram... E que eu fui contra, Luiz. E retiraram, tanto o PT quanto o MDB retiraram esse pedido. Eu fui contra aquilo. Eu fui totalmente contra. Você foi contra. Talvez você tenha convencido... Eu pedi para... Não se politiza isso. Tá. Isso é uma coisa que você não deve politizar. Porque conta, é número. Eu, em 2016, quando eu ganhei as eleições, num clima horroroso também político, na transição, eu tive com o Marcelo umas 6 vezes. E logo depois a gente continuou conversando. Porque tinha, por exemplo, essa ação do INSS. Eu precisava de informação dele, inclusive para defender. E ele me deu subsídio, e eu usei os subsídios que ele me deu. Então, assim, naquele momento o clima político do Brasil também era ruim. O que eu penso é que nós estamos cometendo um grave erro. Eu vou dizer aqui para você. Por exemplo, tem muita coisa em andamento que eu poderia estar ajudando o Lapena. Até o governador Tarcísio outro dia falou que de um investimento grande que pode vir para Araraquara. Eu vou dizer para você o que é. Que eu trabalhei, e estou trabalhando, não é porque eu deixei de ser prefeito que eu deixei de trabalhar, junto com o governador Tarcísio. Me liga o Henrique Constantino, que é o dono, a empresa dono da Gol, e que ganhou a concessão do trem de São Paulo-Campinas. O Henrique me liga, fala assim: Edinho, você vai vir a São Paulo? Não, Henrique, meu assunto eu vou amanhã. Eu fui e falei: olha, nós ganhamos a licitação, quem vai construir esses trens é a CRRC, uma estatal chinesa, e a gente começou a prospectar e tem um parque ferroviário importante em Araraquara, que é a fábrica da Hyundai e a IESA. A gente gostaria de ir conhecer. Eu agendei, não falei nada, porque eu acho que nós temos que soltar fogos a hora que tudo der certo, porque pode ser que não dê certo. Agendei, trouxe eles aqui. O governador Tarcísio, comuniquei o governador Tarcísio, porque é uma obra de vulto, é importantíssima. Fui no BNDES com a empresa, porque eles precisavam ter contatos no BNDES. O Aloysio Mercadante nos recebeu. Enfim, abriu um longo processo de negociação. E essa semana, o representante da CRRC me disse que a chance de ser Araraquara é muito grande. E o governador Tarcísio anunciou. Então, assim, são coisas que a gente tem que juntar forças pela cidade. A gente tem que trabalhar todo mundo junto, porque isso muda. Não deu certo? Vamos correr atrás de outra empresa. Isso muda a cidade. No final do ano, a gente conseguiu uma área para uma empresa de medicamento chinesa, que é um investimento grande também. Grande. Que também nós estamos conversando com o governo chinês. Tudo isso são coisas que a gente pode unir a cidade, trabalhar todo mundo junto pela cidade. Essa questão dos precatórios que eu estou alertando aqui, se o governo não cuidar, isso estrangula as finanças municipais. Mas como cuidar disso aí? Tem que ir para Brasília. A gente tem que dar celeridade a isso. Eu trabalhei muito, e os senadores sabem, o Rodrigo Pacheco sabe, ele suspendeu a sessão, porque eu era da Frente Nacional de Prefeitos, nós negociamos um texto. Qual é o texto? Tem que ter uma trava. Não pode ser 29. Para o ouvinte entender. Se você tem uma dívida que você tem que quitar ela em 29, e essa dívida hoje está em 184, mas se não parar a ação trabalhista, no final do ano ela está 250, como é que você quita em 29? Só se você parar a prefeitura inteira e só pagar precatório. Como é que fica a saúde, a educação, todos os demais serviços? Eu fui para dentro do plenário do Senado e fiz um acordo. Tem que ter uma trava. Dependendo do volume da dívida, 1% da receita corrente líquida, 1,5%, 2%, você vai escalonando conforme a dívida. Ou seja, o município tem condições de saber quanto que ele vai pagar
Então ele vai pôr no seu orçamento, ó, esse ano eu vou pagar 1,5 da minha receita corrente líquida, eu vou pagar 2. Se eu baixar o estoque, eu vou pagar menos. Nós aprovamos no Senado, e vou dizer aqui, contra lobby de banco, de grande escritório de advocacia, porque o que eles querem? Eles querem, porque para o ouvinte entender, o trabalhador ganha uma ação trabalhista, só que ele vai receber daqui 3 anos. Você tem gente que compra essa ação trabalhista por 50% do valor dela. Hoje você tem fundos nos bancos, você compra com 50% e depois você recebe pelo valor de face. Tem bancos que fazem isso. E tem grandes escritórios de advocacia também fazem. Então, eu fui para dentro, enfrentei todos os lobbies dos bancos e a gente conseguiu fazer o texto passar no Senado. Esse texto está na Câmara para ser votado. Se a gente unir forças, a gente pode todo mundo lá fazer pressão nos nossos deputados de todos os partidos. O Lapena faz no PL, eu faço do PT, a gente envolve o Marcelo, faz no MDB, o Dimas lembra dos contatos dele lá também. A gente cria uma força na cidade para aprovar isso e a gente dá um fôlego para a cidade de Araraquara. Se não priorizar isso, nós vamos ter problema grave no segundo semestre agora. E se essas ações dos aposentados elas voltarem com um precatório de curto prazo, é uma pressão imensa no caixa da prefeitura. Isso é grave, a gente podia estar juntando forças. Tem muitas coisas que a gente poderia estar juntando forças na cidade. Por exemplo, eu consegui aprovar a lei que você pode securitizar a dívida ativa. Foi um trabalho meu, a Frente Nacional de Prefeitos inteira reconhece isso. Eu nem sei quantas vezes eu fui a Brasília para fazer essa lei ser aprovada. Eu deixei engatilhado para o BTG fazer a análise da dívida ativa da Prefeitura de Araraquara. Seria o primeiro município do Brasil, ele vai fazer análise para saber a viabilidade da nossa securitização. Cadê isso? Eu saí da Prefeitura, ainda ontem eu fui convidado para um seminário em São Paulo do BTG, fui palestrante lá. Eu ainda, depois o André Esteves me chamou para conversar, que é o dono do BTG, eu falei, como é que está aquele negócio do precatório? Ninguém mais procurou, ninguém mais conversou, ninguém mais foi atrás. Edinho, você falou que o problema dos aposentados vai dar muitos precatórios. E a gente imagina, porque inclusive você... Não é que eu falei da tese, se prevalecer a tese que tem que quitar os 40%... Mas você pagou de um jeito 2029. E o Lapena está pagando de outro. O que você fez para começar? Porque isso vem de muitos anos. O que você fez para diminuir o número de aposentados que seriam demitidos? Porque explodiu agora. Eu acho que sim, olha, tem uma sentença. Tem uma sentença do STJ. Eu acho que tem que pegar a sentença na mão. Pega a sentença. Desculpa, assim, eu tenho o maior respeito pelo Ministério Público, assinei táxi com o Ministério Público, cumpri táxi com o Ministério Público. Mas não pode o TAC ser maior que a sentença. Você não pode ter um TAC que seja maior do que o ministro do STJ mandou você fazer. Eu acho que tem que procurar o doutor Erivelto. Fala, doutor, isso aqui a gente consegue pagar, isso aqui a gente não consegue pagar, isso aqui eu vou pagar, nesse ritmo eu vou demitindo, e continua fazendo PDV, porque tem muitos aposentados que querem sair. Quantos saíram no PDV quando você fez? Uns 300 e pouco, entendeu? Já cortou quase pela metade. Você tem ali. Eu acho que tem que conversar com o Ministério Público, dialogar com o Ministério Público, mostrar a situação. E tem uma sentença. O que me preocupa? Se tem uma sentença, o Departamento Jurídico do Sismar é um dos melhores de Araraquara. Inclusive, quando eu fui prefeito, eu era vítima da capacidade deles, porque eles têm um departamento... Evidente que, se tem uma sentença que diz uma coisa, o que o Sismar vai fazer? Ele vai pegar a sentença e vai entrar com a ação, porque o que está valendo é a sentença. Eu entendo o esforço do doutor Erivelto, eu entendo. Isso até ajuda a dar celeridade ao processo, não estou criticando. Mas é evidente, se tem uma sentença, vai prevalecer a sentença, não vai prevalecer o TAC. E você acha que ele está sendo pressionado, por exemplo, pela prefeitura para mudar, para prevalecer o TAC? Mas eu acho que tem que conversar com ele. Dizer que nesse ritmo a prefeitura não consegue pagar. E se perder depois dos 40%? Então, mas me parece que é uma vontade da prefeitura, vamos dizer,
acelerar esse processo de demissão logo dos aposentados. Mas você tem que acelerar com segurança. Com segurança jurídica, porque senão você vai gerar mais precatório para a prefeitura pagar. E é de curto prazo esse. Né? Porque eu acho isso, porque como a CLT não. Como é que você debate o que é cláusula pétrea na CLT? O juiz vai abrir contraditório para você? Não, ele vai dizer, olha, cumpra-se. Cláusula pétrea, não tem como, né? Não tem como abrir contraditório. Eu acho que o risco é gerar precatório de curto prazo. Essa é a preocupação. Olha, que eu acho que tinha. Muita gente nos ouve, estou vendo aqui só no Facebook, aqui quase, no YouTube, quase 500 pessoas, né? Nos acompanham, isso aqui é 1% da nossa audiência, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguém que tem base, né? Alguém que tem base, né? Quiser fazer uma pergunta para o Edinho, o telefone está aí à disposição. Não sei se o Luiz Antônio tem mais alguma coisa, né? Porque é isso que eu digo a você, são assuntos muito técnicos, né? A gente fica ouvindo e a gente fica, sabe, curioso em saber, tentar captar, mas é muito técnico, né? O Edinho está explicando aí porque tem um conhecimento e 4 gestões, né? E a gente fica, mesmo como jornalista, você fica boiando na história. Por isso eu gostaria de ter aí o atual prefeito para ele perguntar, Edinho, isso aqui assim, é a primeira vez que o Lapena está governando. Talvez a experiência... Agora... depois, cara, e o Roberto? O Roberto diz, não, é verdade, isso que você deixou realmente o superávit, né? O Roberto Pereira, Madalena, quando eu voltei à prefeitura em 2017, eu vou dizer aqui publicamente, o que eu falei, Roberto Pereira é um dos melhores técnicos que eu já conheci em finanças públicas. Estou falando aqui, reconhecendo o valor dele. O que me estranhou é durante a transição, as manifestações dele serem mais políticas do que técnicas. Porque eu disse um dia para o Marcelo, a situação da prefeitura de Araquara não é pior porque o teu secretário da Fazenda era o Roberto Pereira. Porque senão você teria entregue para mim uma prefeitura com uma situação pior diante dessas ações que o Marcelo perdeu, diante desse volume de precatório que você criou na prefeitura. Né? E repito, a ação do INSS, na minha avaliação, o Marcelo tinha total respaldo quanto ao mérito, mas perdeu. E sentença cumpre de ministro, o que você vai fazer? Você cumpre. Mas então, eu não acho, eu acho o Roberto um bom profissional. Tá certo. Boa parte da área técnica da prefeitura são profissionais extremamente preparados. A área técnica da prefeitura é uma das melhores. Isso não é eu que digo, os próprios técnicos do Tribunal de Contas reconhecem que Araraquara tem uma área técnica muito capaz, tanto na execução orçamentária como no planejamento. Dá uma olhadinha aí nas suas observações que ele tem que colocar para a população entender mais, vamos dizer, de uma forma mais didática, né, uma forma mais simples, para a população entender o que realmente são as contas públicas que, infelizmente, são difíceis de entender. O Fernando Ferreira vai rapidamente, Fernando, dar uma passada limpo em torno das principais manchetes, dos grandes jornais que circulam pelo Brasil e pelo mundo, só para a gente ficar por dentro daquilo que está sendo comentado hoje. Vai lá, Fernando. Muito bem, vamos começar pelos jornais nacionais. Folha de São Paulo, no seu destaque principal, o assunto aqui é Petrobras. Lucro da Petrobras cai 70% em 2024 e atinge menos da metade do previsto. No Estadão, Estados Unidos chamam bloqueio de rede social de censura. Governo reage. No Globo, Itamaraty rebate crítica e diz que Estados Unidos, abre aspas, distorcem, fecha aspas, atos do STF. Estado de Minas, o assunto aqui é carnaval, novidades nas ruas e os cuidados de sempre. Correio Brasiliense, barbárie e assassinato no caminho de um covarde. E no Zero Hora, Estados Unidos criticam decisões do STF. Brasil reage. É isso aí, né? Porque, na verdade, o Alexandre de Moraes está pedindo que... como é que é o nome da empresa aí? Rumbles, como é que é? Rumble. Que está pedindo que eles tenham um representante do Brasil. Qualquer empresa tem que ter representante do Brasil. Eles não querem. Quer dizer, eles querem entrar no país como se eles estivessem no país deles. Não é assim, né? Temos as nossas leis e temos as nossas regras. Já aconteceu com o X, do Elon Musk, demorou, eles querem eles querem criar clima, essa que é a grande realidade. Né? Agora, a Folha de São Paulo, ela simplesmente se aliou a Faria Lima e a coisa é braba, né? O lucro da Petrobras ficou aquém das projeções de analistas e reflete sobretudo a desvalorização do real frente ao dólar. No quarto trimestre houve um prejuízo de 17 bilhões. Com esse quadro, a Petrobras distribuirá a seus acionistas
a bagatela de 9 bilhões e 100 em dividendos, o que eleva o total pago em 2024 para 75 bilhões. Você é acionista da Petrobras? Eu não. Nem eu, você é? Eu? Os Luiz é, mas não conta pra ninguém. Os habitantes de João Turco, eles todos são todos acionistas do 75 bilhões de lucro, né? Eu não tive nenhum lucro com a Petrobras, né? Agora, em 2023, a Petrobras teve o maior lucro da sua história. E a Folha de São Paulo deixa de lado exatamente isso aqui, ó. O Brasil abriu 137 mil vagas formais de trabalho em janeiro. Tá bom? Quer dizer, puxado pela indústria, puxado pela... deixa eu ver aqui, serviços, né? E o único que teve uma redução foi o comércio, sabe? Então, mas dizer, janeiro, Madalena, depois quando você trouxe os dados, claro. Janeiro é a demissão de Natal, né? Exatamente. Agora o grande, porque a Folha de São Paulo deveria, ao invés de trazer a questão da Petrobras, deveria trazer essa questão do emprego. Agora, no final disse o seguinte, olha, o anúncio promoveu a subida do dólar, porque gerar emprego gera inflação. Eu te juro por eu tento, o Edinho tá falando dessas contas, eu fico pensando, eu falei, puta merda, eu sou incapaz mesmo, porque eu não consigo entender essas coisas, né? Quer dizer, gerar emprego, Fernando, gera inflação. É que consumo realimenta um ciclo, Madalena, e essa é uma realidade. Vamos ser desempregados, deixa de que os dois lados são ruins, então teoricamente você tem que pensar qual que é o menos pior. Eu acho que você ter pessoas empregadas é sempre melhor. Ó, que bom, ainda bem que você acha isso, fica aliviado, Fernando. Bom, então, eu acho que nós estamos diante de uma pessoa que faz uma das melhores leituras políticas do cenário. Eu sei que é muito difícil, Edinho, condensar temas tão complexos, né? Mas você é praticamente o futuro presidente, praticamente o presidente nacional do PT. Não venha com churumelas, que essa é a realidade, a não ser que o Lula te nomeie semana que vem para uma pasta e mude os planos, né? Que leitura você faz desse processo de queda na popularidade do presidente Lula no momento em que os números da economia não são desfavoráveis ao governo? Aumento da renda, aumento do emprego, programas sociais muito consistentes. Por que a população aqui embaixo não reverte isso em aprovação ao governo, Edinho? Luiz, eu sei que o tema é complexo, mas tentando fazer uma síntese. Eu penso que o fenômeno da queda de popularidade é internacional. Né? Hoje a figura pública mais aprovada no mundo é a primeira-ministra da Itália, com 40%. Né? O Lula, até dezembro, ele era a terceira figura pública mais aprovada no mundo. Ou seja, os governos estão com dificuldade de terem aprovação, porque existe, de fato, na minha avaliação, uma polarização política que ela é internacional, ela não é nacional. Ou seja, as pessoas, é como se você estivesse no estádio de futebol, cada um grita para ver quem grita mais alto, e quando você, no estádio de futebol, você tem duas torcidas gritando, ninguém conversa. Então acho que tem um fenômeno que ele é internacional, de um descontentamento de algo que a sociedade, nem ela consegue identificar. Eu penso, né, que eu até ontem, né, eu estava num seminário, eu disse isso. Em 2008 se instaurou uma grande crise econômica, só semelhante à crise econômica de 29. Ou seja, o mundo está mais pobre. E as pessoas estão sentindo isso. Ou seja, por mais que você tenha o emprego melhorando, por mais que você tenha a renda melhorando, as pessoas não recuperaram aquela capacidade de consumo que elas tinham antes de 2008. Tanto que o que emerge hoje no mundo é uma concepção de Estado nacional, ou seja, aquela coisa que a gente falava, não, a globalização é que vai dar a dinâmica da economia. Então não tem mais país, é a Shell, é a ESSO, é a Microsoft, é a Apple, eles que vão dizer qual é o ritmo da economia. 2008 vem uma crise econômica brutal, derrota o conceito de globalização, as pessoas falam que nada, eu quero organizar a minha vida aqui no meu país, essa coisa de eu ficar ir no mercado financeiro comprando ações para lá, para cá, não, eu quero saber o que vai acontecer no meu país. E aquele ditado, se faltou farinha, meu pirão primeiro. Então, o mundo está mais pobre, o que acontece? A Inglaterra sai da comunidade europeia porque eu vou cuidar do meu povo. A Itália escolhe uma fascista
não estou criticando, que ela é fascista, ela é assumidamente fascista, a Meloni, como primeira-ministra. Portugal volta ao conservadorismo com discurso anti-imigrante brasileiro. A Alemanha agora, que é coisas que nós que defendemos o humanismo, a gente não consegue entender. Um país que protagonizou a maior tragédia humanitária da história do mundo, foram 6 milhões de judeus dizimados. A segunda maior força política da Alemanha é o nazismo. É o nazismo. Aí você pega... qual é a grande bandeira do Trump? Deportar imigrante. Então, é um descontentamento na sociedade, na minha avaliação, que as pessoas não estão refletindo, elas estão escolhendo quem é o meu inimigo. Nós aqui, como nós não somos um país de origem de imigrantes, né, nós somos imigrantes, né, nós demos origem ao Brasil sendo imigrantes, esses países mais tradicionais, e o que é perigoso? Como é que nasce o fascismo no mundo? Na década de 20, né, na Itália, né, você tinha uma crise do Império e teve um movimento popular, né, para depor o Império, inclusive com apoio do movimento sindical, e você cria um movimento fascista, que pôs 50 mil pessoas em 22 nas ruas de Roma, portanto tinha apoio popular. O fascismo tinha apoio popular. E o que acontece? Isso vai crescendo até a Segunda Guerra Mundial. E quem era o inimigo do fascismo? O diferente. Era o culto à personalidade, o inimigo era diferente, o inimigo era o imigrante, o inimigo era o cigano, o inimigo era o judeu. E desembocou na tragédia do nazismo da Segunda Guerra Mundial. Então, é um descontentamento que me preocupa, e esse descontentamento que nós estamos vivendo, onde quem está no poder é o inimigo. Quem está no poder é o responsável por essa angústia que eu estou vivendo. Quem está no poder é o responsável por esse descontentamento. E se nós não recuperarmos as bandeiras do humanismo, porque o que o mundo fez depois da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto? Nós vamos criar um roteiro de direitos humanos, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos. A Declaração Universal de Direitos Humanos está sendo derrotada todos os dias. Então, eu acho que tem esse sentimento, que é o sentimento internacional. Agora, se você perguntar o que você diria para o presidente Lula, que é o que eu tenho tentado fazer, tive com o presidente sábado passado, presidente, nós temos que aumentar nosso nível de entrega, porque não adianta a gente fazer esse debate agora, por mais que eu acho que tem que fazer. Eu ontem, inclusive, eu estava num evento de banqueiros e eu fiz esse debate. Aí eu desci, um amigo meu falou assim: Edinho, esse debate aqui, esse pessoal nem te ouve, porque você vai falar de humanismo, você vai falar, né, da gente universalizar a educação integral, que tem que ter política para a primeira infância, transição energética. Eu falei: amigo, não me interessa onde eu esteja, eu vou defender o que eu penso. Mas eu penso que a gente tem que enfrentar esse debate. Agora. E nós temos que ter entrega. O governo Lula tem que melhorar o nível de entrega. E eu estou muito otimista com a comunicação. Eu conheço o Sidônio, trabalhei com ele em 22. Eu acho que a comunicação do governo vai melhorar, porque a população tem que identificar isso que você fala. Recorde de emprego. O PIB, mesmo com a alta de juros, vai continuar crescendo. Isso, inclusive, era a análise do sistema financeiro que eu estava ontem lá fazendo palestra. O segundo semestre nós vamos começar a ter queda da taxa de juros, ou seja, tem um ambiente favorável de crescimento. O que nós temos que fazer esse ambiente ser interpretado pela sociedade. Agora, Viadinho, isso que você está falando é memória geopolítica, né? Então, quer dizer, é uma situação um tanto quanto incompreensível para aquele que muitas vezes não entende todo esse mecanismo, né? E abre a boca, a internet, que hoje dá voz a do quanto é tipo de analfabetos, né? Mas uma coisa, Edinho, o que está pegando mesmo, ontem minha mulher veio do supermercado, falou, alta dos alimentos, né? A coisa está pegando. E eu queria saber o que o governo está pensando. Qual que é esse motivo? Eu já li as mais diferentes teses. Umas disseram que com o fim da Conab não tivemos estoque regulador. Estoque regulador. Agora, eu pergunto a você, mas ninguém sabe o que é estoque. O povo não sabe o que é isso. Esse maldito que governou, desculpe, eu não quero envolver você nesse comentário, esse canalha que governou o país, ele acabou com a Conab.
E ninguém fala isso. E hoje nós não temos estoque de alimento. Mas o povo tem que entender, Madalena, e você leva o que a Conab, por exemplo, nós vamos ter agora a laranja, a gente ia no supermercado, 4 laranjas R$10, né? A laranja vai cair o preço agora, porque vai ter uma hiper safra de laranja, porque também tem alguns produtos eles são cíclicos, né? Você pega o café, eu fui conversar com gente que domina a produção do café. Eles falam assim, o preço do café está baixo, o que o produtor de café faz? Renova os pés. Você arranca o pé velho para plantar pé novo. Então, esqueletamento, né? Eles arrancam todas as folhas e ficam só esqueletinho. Então, para o café produzir. Só que nesse ciclo você fica 2 anos com uma queda de produção. Então aí produz menos, o preço do café sobe. Nós vamos ter agora um ciclo que o preço do café cai. A laranja vai cair. Mas para o ouvinte nos entender, a laranja cai, o que o governo tem que fazer? Comprar a laranja na baixa, que ajuda o produtor, inclusive, né, que tem o seu custo. Faz o estoque. Estoca. A hora que a laranja subir, você vende a laranja. Você faz isso com leite, você faz isso com arroz, com feijão, com trigo. Qual é o problema? Porque também eu sei que o povo tem dificuldade de entender e não é obrigação entender. Boa parte dos alimentos se tornaram commodities. O que é commodities? Os preços são preços internacionais. A carne, por exemplo, não é a carne, o custo do boi aqui no Brasil que vai dizer o preço da carne. É a demanda de carne no mundo. E a demanda de carne no mundo só cresce. O Brasil é o 2º rebanho do planeta. Só perdemos para a Índia, porque lá não se mata boi, né? Mas aqui a gente cria o gado para a produção de carne. Então, nós estamos vendo um problema sério nesses produtos que são commodities e produtos que o El Niño afetou a safra. Todo mundo que eu converso, que a safra esse ano vai ser boa, portanto o preço dos alimentos vai cair. Uma parte vai cair por aumento da produção. Mas tem uma parte que, mesmo aumentando a produção, a gente tem que olhar o preço internacional, porque são produtos de exportação, que o Brasil exporta muito. Então, se de repente o preço da soja subir lá fora, mesmo a gente tendo uma hiper safra aqui dentro, é difícil fazer o preço cair. Por isso que você falou de uma coisa que é fundamental. A gente tem que ter estoque regulador. A gente tem que, quando o produto está na baixa, comprar e estocar, porque quando ele subir, a gente vai e vende o que a gente tem de estoque, porque aí a gente faz o preço cair. Mas isso, infelizmente, eu também não estou aqui fazendo nenhuma crítica gratuita, mas quando o governo Bolsonaro destrói a Conab, ele destrói o único instrumento que a gente tinha de regular o preço dos alimentos. Aí o pessoal, quando me encontra, nossa, Madalena, você está com muito ódio do Bolsonaro. Não é ódio, é uma revolta porque o cara arrebentou o país, sabe? Você desestruturar aquilo que dava exatamente o suporte, comprar na baixa para manter os estoques regulados, sabe? É um crime, é um crime. Ele acabou até, Luiz Antônio, com aquela produção de fertilizantes. Sabe, que é o fim do mundo. Esse cara destruiu o país, esse cara é um criminoso. É um criminoso, então eu não consigo conformar. A fábrica de fertilizantes, inclusive, abastecia a produção agrícola nacional no momento de alta nos preços internacionais. E tem pessoas que acham que não, que você é contra porque você é contra. Não estou aqui, eu não sou partidário, não tenho partido, não sou filiado a nenhum partido. O que eu estou dizendo a você é que esse homem acabou com o país, esse homem arrebentou o país. E a realidade é essa. Edinho, para terminar, a questão de Luiz Antônio das contas, que eu gostaria que o prefeito de Araraquara, viu, senhor Lapena, se eu estivesse aqui, eu sou bem agressivo mesmo, porque precisa largar onde de acovardar. Não gosto de político covarde, sabe? Porque deveria estar aqui apresentando suas contas, porque o senhor veio para falar com o povo de Araraquara e não simplesmente para sua bolha. O senhor devia estar aqui respondendo as perguntas que fossem lhe feitas, para dar satisfação à população de Araraquara. Porque se o senhor for eleito por todos, se o senhor for eleito por homens, mulheres que lhe elegeram e tenham confiança no senhor, então o senhor devia estar aqui falando das suas contas. E não simplesmente ficar lacrando isso ou aquilo. Para terminar, Luiz Antônio, vai lá. Uma vergonha não estar aqui. Sabe? Bom, Edinho, a respeito das contas, que era a pauta inicial aqui do nosso programa, uma última questão. Tudo isso passa pelo crivo do Tribunal de Contas do Estado, que avaliou
eu acho que 6 contas, ou 5, desde que você retornou à prefeitura. Ainda faltam duas, né? 2023 e 2024. Né? Você teme que haja algum apontamento e que nesse clima político a Câmara faça uma leitura muito mais acirrada do que fez nas suas contas anteriores, por exemplo? Luiz, mesmo quando o tribunal apontou as minhas contas, jamais apontou equívoco em processo licitatório, jamais apontou nada que atacasse a minha integridade. Ainda ontem, eu tenho o maior orgulho disso, né, eu conversava com o ministro do STJ, ele dizia assim, Edinho, porque eu tô me defendendo lá no STJ de uma execução de um TAC que o Marcelo assinou com o Ministério Público, e aí o Ministério Público está executando o TAC, um TAC de 2013. Mas enfim, nem entro nisso, eu estou lá me defendendo porque na minha avaliação está errado. E aí o ministro falou para mim, Edinho, você não tem uma ação de improbidade. Graças a Deus. O que mostra que quando o tribunal me questiona, ele questiona em relação às questões contábeis, que eu não estou dizendo que não são importantes, mas são questões contábeis. É a questão de precatório, que de fato é um problema na prefeitura. Essa dívida do INSS, de fato, é um problema. E que na pandemia a gente viveu um problema grave, de fato, de custeio. Mas jamais eu fui questionado sobre a minha postura moral, minha postura ética enquanto prefeito de Araraquara. E podem varrer a minha vida do jeito que quiserem. Então eu sou muito tranquilo em relação a isso. E o debate técnico, eu vou fazer o debate técnico. Mesmo quando o tribunal apontou as minhas contas, eu fui lá no tribunal. Eu não escondi atrás de advogado. Fui eu lá pedir para defender as minhas contas e mostrar qual foi o impacto da pandemia nas contas da prefeitura. Mas para encerrar, eu quero dizer com muita tranquilidade, né, que o relatório que eu mandei para o Tribunal de Contas é um relatório que ele é técnico, e nesse relatório eu deixei 16,4 milhões, né, de superávit em 24, deixei 137 milhões de reais em caixa, e o próprio secretário do governo Lapena, o Roberto Pereira, reconhece. E mais que isso, Luiz, eu quero aqui me colocar à disposição publicamente do atual governo. Tudo que a cidade de Araraquara precisar, conte comigo, eu quero ajudar a resolver os problemas da cidade. Eu deixei, está lá assinado, também ninguém pode questionar, 98 obras conveniadas, gente. É o maior volume de obras da história conveniadas para serem executadas. É um total de 385 milhões de reais. Essas 98 obras, conte comigo. Se tiver problema em algum ministério, eu vou no ministério ajudar a liberar. Se tiver algum problema, né, com medição dessas obras, porque às vezes demora o ministério liberar, a Caixa liberar, conte comigo que eu quero ajudar para que todas essas obras aconteçam, porque isso vai significar melhoria da saúde do nosso povo, da educação do nosso povo, do desenvolvimento social do nosso povo, do esporte. Enfim, quero aqui, Madalena, publicamente me colocar à disposição da cidade de Araraquara. A minha postura não é essa postura bélica de ficar fazendo disputa política pela disputa política. Eu já tenho, né, uma certa experiência, e eu sei que a gente tem que pensar no médio e longo prazo. Daqui 4 anos será o Lapena que vai ter que estar fechando as suas contas. Daqui 2 anos é ele que vai ter que estar aprovando conta no Tribunal de Contas. Daqui a pouco é ele que vai ter que tomar medidas em relação ao precatório, porque é da vida. A gente ganha eleição para governar. Então, enquanto está no palanque político é fácil. O difícil é a gente, de fato, governar, fazer com que a cidade aconteça. Então, conheço a cidade de Araraquara, moro na cidade de Araraquara, jamais vou me mudar da cidade de Araraquara. Estou aí com uma tarefa nacional que o Luiz falou. Então, claro, a minha tarefa nacional tem que estar em Brasília. Ultimamente eu tenho que estar em vários estados do Brasil, mas eu moro em Araraquara, é aqui que eu sempre vou continuar morando. Então, o que eu puder fazer pelo povo de Araraquara, Araraquara pode contar comigo. Agradeço a oportunidade, Madalena. Toda vez que eu for chamado, eu estarei presente, falando das coisas da minha cidade. Então, chamou, convocou, aqui eu estarei. Muito obrigado. Obrigado, Edinho, porque a gente faz, né, o trabalho jornalístico ouvindo
aquilo que a cidade gostaria de saber. Tanto é que você viu aí, né? Chegamos a quase 500 pessoas simultâneas no YouTube, né? O pessoal está interessado em saber. Por isso que eu gostaria que a administração atual também estivesse aqui apresentando as suas dúvidas, cara a cara, civilizadamente, conversando, explicando, sabe? É isso aí. O Edinho disse que foi procurar o De Santo várias vezes no sítio dele, conversavam. É isso aí que acontece, sabe? Mas essa gente não quer conversar, Luiz Antônio. Não quero ver você no meu comentário, Edinho. Essa gente não quer conversar. Eles querem lacrar. Eles só vivem disso, sabe? Então é isso aí. Se eu colocar um vídeo aí agora, você lembra como que eu coloquei o rapaz ontem falando lá aquele que chamou os Estados Unidos para ocupar o Brasil? Marcos Duval. Se eu colocar o vídeo que o Marcos Duval está falando da família Bolsonaro, vocês chegaram a ver isso ou não? Não vi, Madalena. Não vi. Será que eu posso publicar? Pô. Será que eu posso? Ué, se o vídeo foi público, está nas redes sociais. Eu mandei pro seu. Tá com você aí? Luquinha tá ali. Tá conferindo. Tá conferindo, Madalena. Vê se tá aí. Acho que eu mandei. Ele xinga a família inteira de Bolsonaro de bandida, de canalha, de ladrão. Esse cara que disse que quer que os Estados Unidos invadam o Brasil. Madalena, mas numa certa madrugada, sabe-se lá por quê, o Marcos Duval faz uma live e conta o plano de que ele foi plantado pelo Bolsonaro para se reunir com o Alexandre de Moraes e gravar o Alexandre de Moraes. No outro dia ele é chamado, explica aí que plano era esse. Ele, não, tava brincando, não foi nada disso, não. Então o que ele fala durante as madrugadas, não sei se sob teor etílico ou não, mas não dá para levar muito a sério. Esse rapaz brinca, não respeita a institucionalidade, a liturgia do cargo que ele carrega. Olha lá, o Luquinha e o Major já prepararam o vídeo. Vamos ver então. Mas é uma coisa assim assustadora. Então esse homem, ele é senador ou deputado, hein? Marcos Duval, senador? Como é que pode esse homem ter 8 anos de mandato? Tá terminando. Esse homem tem que ser, eu não sei se tem manobras para colocar esse homem na cadeia. Olha só, ontem você viu, né? Ele queria que os Estados Unidos invadissem o Brasil. Olha o que ele falou numa entrevista aí, por favor, vai lá. A família Bolsonaro é uma família de corruptos, cara. Eles são quadrilheiros. Vai tomar outro processo aí, cara. Esse aqui esse é o Arthur Duval, Madá. Esse é o Arthur Duval. Corrupto vagabundo. Me processa. Eu tô falando isso há 4 anos. Eu nunca recebi um processo deles. Por que você acha? Provar. Porque, na verdade, eles sabem que a gente tem prova do contrário. Por exemplo, você sabia que o Eduardo Bolsonaro era funcionário fantasma do Roberto Jefferson? Ele era. Ele assinava a prova na faculdade enquanto ele assinava a presença em Brasília. Um no Rio de Janeiro, um em Brasília. A gente tem a cópia das assinaturas. Isso é pra começar. O Queiroz, cara, você é ligeiro. O chefe de gabinete do... Qual que é a fita do... O chefe de Eduardo gabinete... Bolsonaro do Rio de Janeiro? Não, calma. Deixa eu só falar isso aqui. O chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro disse o seguinte: eu assumo que eu faço rachadinha. E eu assumo que eu paguei as escolas e os planos de saúde das filhas do Flávio Bolsonaro em dinheiro, mas ele não sabia. Caralho. Eu quero te levar pra chegar. Esse é o Arthur Duval, né? Mas é uma seleção deles, porque é uma coisa assim assustadora o que vem acontecendo. O que a Joyce Hasselmann viu numa entrevista agora foi uma coisa assim assustadora. Sabe? Ela procurou o Toffoli e disse assim: Toffoli, olha, tem uma minuta de golpe. Isso em 2019, né? Circulou isso, está com o Mourão. O Mourão pegou na mão, sabe? E me chama aqui que eu falo todos os nomes daqueles do agro que estão envolvidos na questão, financiando tudo isso. Ela está falando isso agora, está chamando o pessoal para perguntar para ela quem são as pessoas. Coisa grave. Edinho, muito obrigado, viu? Um abraço, obrigado. Vai lá, tá bom? E a gente vai levantando aqui porque nós não podemos mais simplesmente aturar situações que vêm acontecendo hoje no país.